Um jovem de 19 anos voltava para casa depois de uma festa quando seu carro atolou em uma estrada rural. Ele ligou para os seus pais, pediu ajuda e ficou 47 minutos no telefone com eles. Até que do nada ele deu um grito e a ligação caiu. O seu carro foi encontrado, mas ele nunca mais apareceu. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. O Brandon Victor Swanson morava com os pais Brian e Annette na cidade de Marshall. Ele estudava numa faculdade técnica e comunitária na cidade de Canby, que ficava a cerca de 50 quilômetros da sua casa. Esse trajeto já era bem conhecido por ele, porque ele fazia esse caminho quase todos os dias. Em maio de 2008, o Brandon se preparava para o fim do semestre e o início das férias. E foi exatamente por esse motivo que ele e os seus colegas decidiram passar em algumas festas. Na noite do dia 13 de maio, o Brandon se preparava para ir para a primeira confraternização, que ficava na cidade de Lindy, uma cidadezinha que ficava a 11 quilômetros de Marshall. Naquela noite, os amigos disseram que ele tomou apenas 2 cervejas e depois disso, ele foi para uma outra festa que ficava na cidade de Canby. Nessa segunda festa, ele comemorou com os amigos, tomou mais algumas coisas e quando deu meia-noite, ele decidiu que iria embora para sua casa. O trajeto de lá até a sua casa daria uma média de 45 minutos, mas foi aí que ele tomou uma decisão que mudaria todo o rumo da história. Em vez de voltar pela rodovia estadual 68, que era a principal, ele decidiu que cortaria caminho pelas estradas rurais. E não se sabe exatamente o porquê que ele teve essa decisão, mas muitas pessoas acreditam que ele queria evitar a polícia porque ele já tinha bebido algumas coisas. Quando deu 1h54 da madrugada, o telefone da família Swanson tocou. Era o Brandon e ele dizia que o seu carro tinha ficado atolado na estrada de terra e ele precisava da ajuda dos seus pais. Na mesma hora, os dois levantaram, pegaram o carro e foram atrás dele. O Brandon disse na ligação que ele estava perto da cidade de Lindy em uma estrada rural. Durante o caminho, ele e os pais estavam em ligação. Eles estavam conversando a todo o momento. Eles combinaram que assim que o pai estivesse chegando, os dois dariam faróis. E pelo fato da estrada ser muito ampla, isso seria muito fácil deles conseguirem se ver. Só que teve um grande problema. Assim que o pai chegou no local, ele começou a piscar os faróis. O Brandon também começou, só que ninguém se via. Eles tentaram por várias vezes e continuavam em todo momento em ligação. Só que chegou uma hora que o Brandon ficou tão bravo que ele achou que o pai tinha errado o local e ele decidiu desligar a ligação. Depois de um tempo um pouco mais calmo, ele atendeu novamente a ligação, disse para os pais que tinha visto luzes da cidade e que provavelmente era a cidade de Lindy, então ele iria andando até lá e se encontrariam em um estacionamento no bar da cidade. O Brian decidiu que levaria a esposa para sua casa e depois disso ele iria encontrar o filho naquele local combinado. Assim que o Brian estava voltando para a cidade de Lindy, ele já ligou para o seu filho novamente e os dois continuaram conversando por todo o caminho. O Brandon falava para o seu pai que ele estava caminhando por campos, ele pulava cercas para conseguir chegar até aquela cidade. A ligação durou 47 minutos, ele continuava andando por todo esse tempo e informando para o seu pai os lugares que ele estava passando. Até que, de repente, ele soltou um grito e a ligação caiu. O pai tentou ligar de novo para ele, só que o telefone tocava e o jovem não atendia mais. E foi exatamente nesse momento que começou o pior pesadelo da família. Durante toda a madrugada, os pais ligavam para ele, chamaram os amigos do Brandon para ajudar nas buscas e juntos eles passavam por todas aquelas estradas de terra perto da cidade de Lindy, que era onde ele dizia estar. Eles vasculharam aquelas estradas por horas. Eles procuravam qualquer sinal e pista, mas nada era encontrado. Até mesmo o carro dele não foi achado. Mas quando deu 6h30 da manhã e ninguém encontrava nada, os pais decidiram procurar a polícia. Só que naquele primeiro momento a resposta foi meio desanimadora. As autoridades disseram que ele já era maior de idade e como ele tinha 19 anos, era muito comum nessa idade eles saírem e passar a noite fora. Então, eles pediram para os pais aguardarem um pouco mais.
Amanhã já tinha se passado, nada era encontrado. Então, ao meio-dia, depois de muita insistência da família, a polícia de fato começou as buscas oficiais. E foi aí que uma primeira pista apareceu. O celular do Brandon ainda estava ligado, e só assim a polícia conseguiu pegar o último sinal da conexão dele e estimar aonde o seu aparelho estava. E o que eles descobriram pegou todo mundo de surpresa, porque o celular dele, ele nunca esteve na cidade de Lindy, mas sim na cidade de Porter, que ficava a 30 quilômetros de distância. Então, a todo momento, o Brandon passou a localização errada para os seus pais, e isso indicava que ele estava completamente desorientado. Com essa informação, a polícia mudou completamente o local de buscas, e agora eles foram para a cidade de Porter e também de Taunton. E foi exatamente ali, na tarde daquele mesmo dia, que eles encontraram o carro do Brandon atolado em uma vala no canto da estrada. A perícia chegou à conclusão que o carro dele tinha ficado daquela forma porque as rodas ficaram suspensas. Então, por esse motivo, ele não conseguia sair dali. Mas não existia sinal de acidente, batidas, arranhões, estava tudo normal. A chave do carro não estava lá dentro, assim como o celular dele também não. E no local, bem em volta, não havia sinais de briga ou de confusão, o que indicava que não aconteceu nenhum acidente ali e que ninguém tinha feito nada com ele. Aquele desaparecimento estava muito estranho, e foi então que as equipes de busca aumentaram e agora eles trouxeram cães farejadores para tentar encontrar algum rastro do Brandon. Eles conseguiram rastrear o jovem pela estrada, depois em um campo, até chegar na beira de um rio. Os cães atravessaram o rio e depois continuavam seguindo o cheiro dele. E aquilo indicava que o Brandon poderia ter caído naquele rio. Ele nadou e conseguiu sair do outro lado. Só que depois de alguns metros, o cheiro simplesmente desaparecia. Era como se ele tivesse evaporado no ar. As buscas oficiais duraram 10 dias, mas depois disso, os pais dele contrataram equipes particulares que continuaram as buscas por vários dias. Eles ainda calcularam naqueles 47 minutos o quanto que o Brandon poderia ter andado e fizeram um raio de mais ou menos 5 quilômetros. Eles procuraram nesse raio de 5 quilômetros, mas nada era encontrado. Nenhuma pegada, nenhuma roupa e nenhum sinal de que ele esteve por ali. Até 2011, as buscas continuaram de forma periódica e os cães farejadores eles sempre faziam da mesma forma. Eles iam até o rio, atravessavam, andavam alguns metros e depois o rastro desaparecia. Com o tempo e sem respostas, muitas teorias começaram a surgir do que poderia ter acontecido com ele. A teoria mais comum e também a que as pessoas mais acreditam é que o Brandon teria caído e se afogado no rio Yellow Medicine. E as pessoas acreditam nisso porque durante a ligação ele falava para o pai que ele estava ouvindo um barulho de água corrente. E de fato, os cães farejadores chegavam até aquele rio. Mas o que era mais estranho no caso é que depois disso, eles atravessavam e ainda conseguiam o rastro dele por mais alguns metros. O próprio xerife não acreditava nessa hipótese. Ele disse que se isso tivesse acontecido, em algum momento o corpo dele flutuaria, e isso não aconteceu. A segunda teoria é que o Brandon estava sob efeito de alguma substância e por esse motivo que ele estava tão desorientado. Enquanto ele caminhava, ele acabou sofrendo um acidente e caindo em algum terreno instável ou então em uma mata muito densa. Mas novamente, além dos cães farejadores não mostrarem isso, nada foi encontrado. Nenhum objeto pessoal, nenhuma pegada e nada que indicasse que esse acidente aconteceu. Há ainda quem acredite que o Brandon foi atropelado enquanto caminhava no escuro. Mas o que faz muitas pessoas duvidarem disso é que ele estava o tempo todo em ligação com o pai dele, e se um acidente tivesse acontecido, com toda certeza o pai escutaria na ligação. Muitas pessoas acreditam que ele foi vítima de um crime, enquanto outras dizem que ele apenas só quis fugir de casa. Mas nenhuma dessas teorias foi confirmada, isso porque não existia nenhum sinal e nenhum vestígio de que essas coisas teriam acontecido. O fato é que até hoje não se tem nada concreto sobre o Brandon, é como se ele tivesse de fato desaparecido no ar. Um detalhe importante sobre o caso é que durante as buscas, alguns fazendeiros locais começaram a reclamar da movimentação nas suas terras.
principalmente pelo uso dos cães farejadores e também pela quantidade de voluntários que estavam circulando na região. A situação ficou bem tensa e alguns proprietários chegaram a impedir que fizessem buscas nas suas terras. E com essa atitude, é claro que as pessoas começaram a se questionar se algum deles não tinha a ver com o que aconteceu com o Brandon. A polícia sempre disse que se tivesse algum sinal claro de crime, eles teriam conseguido uma ordem judicial para entrar nessas fazendas. Mas que com tudo que eles tinham, aquilo não era necessário, até porque esses locais ficavam longe daquele raio de 5 quilômetros que possivelmente o Brandon estaria. Até hoje esse caso é uma grande incógnita e ninguém sabe o que de fato aconteceu com o Brandon Swanson. E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que apesar de todas as buscas terem sido feitas, o celular dele também nunca foi encontrado. Esse caso segue sendo um grande mistério e talvez a família nunca descubra o que de fato aconteceu. É isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa um like nesse vídeo para me ajudar a crescer aqui no canal. E se você não é inscrito aqui, aproveita para se inscrever. Eu sempre trago 2 vídeos longos toda semana e também todos os dias tem vídeo curto. Um grande beijo e até o próximo vídeo!